Vamos lá então, pessoal, vamos avançando aqui. Rescisão, né? Logo a gente avança a pauta aqui mais um pouquinho. Artigo 137 constituirão motivos para a extinção do contrato, no qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. Então não é simplesmente porque vocês não gostam do fornecedor ou o prefeito não gosta, ou o secretário não gosta, que vocês vão chegar e vão rasgar o contrato com ele. Agora, você não está prestando direito, você não está entregando direito, se não está executando um serviço bem executado, aí é fim de conversa. Você não quer se regularizar, então não tem por que manter aí a relação com esse fornecedor. Mas tem que motivar, tem que ter comprovação, tem que juntar nos autos do processo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então, assim, o fornecedor ele tem o direito de se defender. As seguintes situações. Ou não cumprimento ou cumprimento regular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais. Os fornecedores descumprem normas do edital, do contrato o tempo inteiro. Isso acontece desde o envio do produto com especificações inferiores àquela que ele se propôs, ou com atraso na entrega, ou com um serviço prestado de maneira inferior. Então ele já está descumprindo. 2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar seu contrato. Por isso que eu falei para vocês de manhã. Fiscal de contrato tem que trabalhar fiscalizando. Ele precisa se comunicar com a contratada e buscar a resolução. Determinar o que for necessário para corrigir as falhas. E aí, se o fornecedor não se adequou, não corrigiu, ele vai encaminhar para o seu superior, que no caso é o gestor de contrato, para resolver esse problema. O que mais? Que é motivo para extinção. Alteração social ou modificação da finalidade. A empresa era daquele ramo e de repente mudou totalmente, deu uma guinada, não trabalha mais com aquele objeto e não tem condição de executar o seu contrato. Decretação de falência ou insolvência civil. Ontem colocaram lá na nossa dinâmica no Biratã, quando a gente falava de risco, alguém mencionou lá, falência da empresa, é um risco baixo, mas se ela falir, ela não vai ter condição de executar com você. Caso fortuito ou força maior regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato, atraso na obtenção de licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto. Que mais? Atraso na liberação de áreas sujeitas à desapropriação, razões de interesse público justificada pela autoridade competente, mas lembre-se, interesse público e não interesse pessoal ou privado. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargo prevista em lei para a pessoa com deficiência ou reabilitado da previdência social. Parágrafo 2º, o contratado terá direito à extinção das seguintes hipóteses. 1. Supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além dos limites previstos, 25% para os demais casos ali, obras ou outros serviços, 50% para os casos de reforma. Suspensão de execução do contrato por escrito pela administração com prazo superior a 3 meses. A administração suspendeu o contrato mediante algum motivo. Passaram-se 3 meses, o fornecedor entendeu ali que ele não consegue mais suportar esse tempo, manter aqueles valores, para ele não é mais vantajoso, surgiu uma outra oportunidade, ele simplesmente vem para a administração e diz que não mais vai executar, mas desde que haja esse caso de suspensão posterior ali aos 3 meses. Repetidas suspensões, que totalizam 90 dias, atraso superior a 2 meses de pagamento ou parcelas de pagamento devidos pela administração. Não é comum mais ouvir que a administração atrasa ou não paga. Que bom que a gente vem numa linhagem diferente de gestores, porque há uns 10 anos atrás, aí, principalmente nas cidades menores, as empresas tinham medo de vender para a administração.
mediante o histórico de empresa que não recebia, né, pela má administração, mas tem mudado consideravelmente. Eu passo por várias cidades assim e quando a gente olha o todo, a gente analisa se tem uma boa gestão ou não, né? Conforme o lugar que eu passo. E o que eu observo sempre assim é que cada vez mais a gente tem melhores gestores, né? Não liberação pela administração dos prazos contratuais de área local objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, inclusive devido a atraso de descumprimento de obrigações atribuídas pelo contratado à administração. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral, né? A administração decidiu ali, dentro das hipóteses, ela pode extinguir, consensual por acordo entre as partes, determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a consensual deverão ser procedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzidas a termos do processo. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos. A extinção determinada por ato unilateral poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências: assunção imediata do objeto do contrato, ocupação e utilização do local e das instalações e dos equipamentos e do material do pessoal empregado na execução do objeto necessária à sua continuidade, execução de garantia contratual e retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados. Infrações e sanções, né? Então, o que é infração e o que é sanção? E por que é importante a gente entender essa caracterização? Para não deixar aí, né, que os fornecedores tenham margem, né, para de alguma forma aí trazer prejuízo, né, para a administração. Artigo 155, o licitante ou o contratado será responsabilizado pelas seguintes infrações: 1. Dar causa à inexecução parcial do contrato, né? Então, como que isso acontece, né? Basta ele deixar de entregar parte do objeto do contrato, né? Ou não enviar toda a mercadoria, ou vier ali prestar um serviço, mas não prestar no todo, né? Deixar o serviço pela metade. Que mais? Isso daqui é o que dá a causa, né? Passível de sanção. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração e ao funcionamento dos serviços públicos, né? É um fornecedor de medicamento, entregou parcialmente, só que aquele medicamento que está faltando ali já está sendo refletindo, né? Já está refletindo os reflexos lá no hospital, nas unidades de saúde, né? Tem medicamento controlado, enfim, né? Já é prejuízo constatado. Dar causa à execução total do contrato, abandonou o contrato, não mais quer executar. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, isso aqui acontece rotineiramente. O fornecedor vai lá, ganha a licitação, a partir da primeira solicitação de documento ele nunca mais responde. E aí ele faz isso em toda a licitação, né? Então, se a administração não tomar providência contra ele, né, não penalizar, ele vai dar prejuízo em várias licitações. Não manter a proposta salvo em decorrência de fato superveniente justificado, na mesma linha aqui, né? Pede desistência. Pregoeiro, me desculpe, me equivoquei no lance, ofertei muito desconto, ou enfim, né? Ofertei pensando no outro produto, solicito a desclassificação da minha proposta. Eu recomendo que peça uma justificativa um pouco mais plausível, um pouco mais completa, né? Para que fundamente de fato essa desclassificação. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, né? Acontece com frequência também. Finaliza a licitação, homologa, envia o contrato, né, para o fornecedor e nunca mais tem resposta, né? Passa 1, passa 2, passa 10 dias e ele não responde, né? E a administração precisa atender o interesse público, né? A secretaria já está lá, ensejar o retardamento da execução
ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Ontem comentei lá em Ubiratã, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma breve passagem sobre o assunto gestão e fiscalização do contrato, mas eu comentei com eles. O trabalho do fiscal do contrato, ele não começa só quando tem um atraso. A partir do momento que o pedido é realizado, o fiscal do contrato tem que monitorar prazo. Se há prazo de 30 dias para fornecer um objeto, que ele estabeleça um protocolo de que a cada 5 dias, 8 dias, ele vai entrar em contato com a contratada para ver se o produto já foi enviado, para ver se está na transportadora, vai controlar esse prazo, para que não aconteça aí da dilatação do prazo, né, de chegar à dilatação do prazo, e ele não ter nenhum retorno da contratada ainda, que isso acontece rotineiramente. Daí, quando sente a falta de 60 dias depois, é que alguém vai lembrar de tomar providência. E não é por aí, ele tem que fiscalizar tudo, desde o início, esses prazos, né, para que isso não se torne uma causa real. E aí, quando isso é levantado como um risco, o tratamento disso é já deixar claro que o fiscal vai fazer o acompanhamento desses prazos para que isso não se torne uma consequência real. O que mais? Vamos lá. Apresentar declaração falsa ou documentação falsa. Lembra que eu falei para vocês da declaração de micro? Então, apresentar uma declaração falsa é uma infração, né? Caracterizado como crime. Lá no final eu trouxe os crimes aqui para vocês verem, né? Apresentar ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução do contrato. Lá no edital tem uma declaração assim que ele vai lá e assina, e o contexto dela é: declaro que concordo com todas as condições que contém nesse edital, com tudo, que vou declarar, que vou entregar o que vocês compraram, né? Que não vou atrasar, que não vou entregar produto distinto, que não vou dar trabalho para a administração. E na primeira oportunidade que ele faz, dá trabalho. Para quem está chegando agora, professor, mas então é isso, todo fornecedor dá trabalho? Parece que todo fornecedor dá trabalho. Infelizmente, eu espero chegar num dia, né, não ter mais esse desabafo, é quase um desabafo, né? Nossa, professor, o professor é um arcaico das licitações, então, né, foram assim 15 anos, né? Mas eu encontro colegas de administração que estão há 20, 25, quase se aposentando ali já. Não aguento mais ouvir falar em licitação. Eu gosto, né? Eu gosto. Se precisar voltar para a administração, eu volto. Não tem problema, né? Mas é como você disse, onde é raro o fornecedor que não dá trabalho. Por isso que tem que ter uma intensificação na fiscalização e na gestão dos contratos. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Eles estão fraudando o tempo inteiro. O tempo inteiro, desde o momento em que ele tenta ofertar uma proposta, né, que não é compatível ao planejamento, ou tenta entregar um produto que não é compatível com aquele que ele se propôs a entregar, já é tentativa de fraude. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar o objeto da licitação. Praticar ato lesivo previsto em lei específica. No presencial havia, né, muito isso, né? Fornecedor que brigava, que ameaçava, que não deixava o outro entrar na sessão. No eletrônico a gente já não tem tanto, né? Rodinha lá fora da prefeitura. Exatamente, as reuniõezinhas lá no pátio, né, para negociar a licitação antes que ela acontecesse, né? Então tinha muito isso, né? Que bom que a gente já está falando do eletrônico, né? Superamos essa fase, espero no momento chegar a superar a fase do fornecedor ruim, porque ainda ele está presente, né? Vamos torcer para que a administração reforce ainda mais os trabalhos de fiscalização, ao ponto de que ou se adequa ou não cabe mais no meio. Artigo 146. Serão aplicados aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções. Agora nós estamos falando das sanções, das penalidades, né? Ou advertência, então essa aqui é a sanção de nível mais leve, menos grave, né? Aplicada conforme o grau de prejuízo. Tá? Foi só um atraso ali, né?
Porém, a advertência ela é necessária para que ele não se torne rotina, para que esses atrasos não se tornem rotina. Né? Uma notificação advertindo, né? Então é necessário, precisa ser feito, alguém tem que fazer. Geralmente é o fiscal de contrato que faz. Tá? 2. Multa. Precisa às vezes sentir no bolso o prejuízo que deu para a administração. E o contrato prevê a aplicação de multa. Né? O contrato prevê. Então, às vezes, precisa o fornecedor sentir no bolso para parar e dar prejuízo para a administração. 3. Impedimento de licitar e contratar. Então, essa daqui é aquela em que vocês vão lá, penalizam e dizem que com vocês já basta. Ele não volta aqui. Né? Então, ele está impedindo com vocês. É a tal da suspensão ali por 3 anos. E 4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Então, aqui, se ele for declarado inidôneo, ele não pode contratar com ninguém na administração pública. Não só com vocês. Por isso que é importante consultar. Né? E por isso que é importante tomar providência, para que esses fornecedores ruins, eles vão se afastando do meio. Aí ontem alguém comentou, né, nesse curso. Ah, mas o cara vai lá e vai abrir outra empresa. Talvez vai. Mas talvez vá lá, abrir outra e se adequa. Porque com isso ele também tem prejuízo. Né? Também tem consequência, também tem trabalho, também tem mais custo. Na aplicação das sanções serão considerados 1. Natureza e gravidade da infração cometida. Então eu vou dosar conforme o prejuízo que veio para a administração. 2. Peculiaridades do caso concreto. Né? Então tem algumas situações que ocasionam um prejuízo imenso para a administração. Às vezes para o funcionamento do órgão pela falta de suprimento. 3. As circunstâncias agravantes. 4. Os danos que dela provierem para a administração pública. E 5. A implementação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Né? A nova lei fala, né, de programas de integridade. Parágrafo 2º. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa, causa a inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de pena mais grave. Então, a advertência é a mais leve, é só um aviso, escuta aqui. Né? Se você não se ajustar, daqui a pouco você não licita mais com a gente. Só que precisa fazer isso, pessoal. Precisa gerar documento para que embase a imposição de uma penalidade mais grave para uma segunda tentativa. A sanção de multa calculada na forma do edital do contrato não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato. Então, a lei já determina um corte. Né? Pelo menos 0,5% e não pode ser superior a 30% quando aplicar a multa. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Então, quem vai dosar são vocês. Se vocês acharem que foi um prejuízo tão grande que em massa para a administração vai ter um impacto considerável, estendam então isso, né, impedindo ele de licitar com todo mundo. Nesses anos de caminhada, eu peguei só 2 até hoje. Agora, como órgãos específicos, tem de monte. Isso é um alerta para a gente também. Ele impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, do ente federativo que aplicou a sanção. Tá? Então, observem sempre quando vocês encontrar, e vocês vão encontrar. Né? Mas boa parte delas é com o órgão sancionador. Aí não se aplica a vocês. Tá? E ele fica pelo período de 3 anos, pelo período máximo de 3 anos. Às vezes pode ser que ele consiga diminuir aí, né, essa suspensão, né, tem programa de integridade, né, tem pagamento de multas, de prejuízo, enfim. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações que justifique a imposição de pena mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar. Ele impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6. Pergunta. Eu não sei se é uma pergunta boa, porque eu ainda não estou nesses meios, mas tem algum lugar que dá para consultar se a empresa... Toda pergunta é válida, né? Diferente do grau de que ela venha. Tem algum lugar para consultar esses impedimentos? Sim. Sem ser o geralzão, sei, algum município já barrou essa empresa? É que é assim,
A própria lei determina que quando você sanciona alguém, você precisa cadastrar nos cadastros nacionais, tanto no SEIS quanto no SENEP, né, que só muda ali pelo nível de sanção. Então, a própria lei, quando você abrir um processo, ela vai obrigar a publicar lá. Então, assim, eu posso ir de órgão a órgão perguntando, mas vai me dar muito trabalho. Então, o meio onde eu vou encontrar de todos é lá no SEIS e no SENEP, que já existem, tá? Já existem. Não é nem só um pouquinho, no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Desculpa, é só para não perder a linha de raciocínio, tá? E no site do Tribunal também tem. Tranquilo? Pergunta, desculpa. A gente estava fazendo um aditivo com uma empresa de clientes e relações. E a gente pediu a documentação para eles e eles não entregavam. Daí eu consultei o SICAF e eles estavam impedidos. O SICAF também é um meio onde a gente encontra. Só que o SICAF ele é restrito a quem? A usuários do sistema Compras.gov. Então, nem todos têm acesso ao SICAF, mas lá no SICAF ele também tem o cadastro de impedidos de licitar e contratar. E vocês conseguiram encontrar o impedimento, o nível era com todos? Era. Aí não pode renovar, né? Não pode. Configura crime. E ele estava enrolando, ele falava assim, O fornecedor enrola. eu vou fornecer, Ele diz que não é com todo mundo, ele diz que é só com aquele órgão, ele diz que ele vai se portar bem, né? Mas não dá, gente, não dá. E nós temos outros hábitos, né? O fornecedor ele tem a chance de prestar um bom serviço, né? Artigo 158. A aplicação de impedimento de licitar e contratar em declaração de inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização. Então, aqui eu preciso abrir um processo, tá? A ser conduzido por comissão que vai avaliar fatos vai avaliar fato e circunstâncias e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contados da intimação, apresentar defesa escrita e especificar provas que pretenda produzir. Às vezes eu ouço assim: nossa, professor, meu processo demora tanto. O prazo para a resposta é 15 dias, não deve demorar tanto, né? Já tem tudo ali juntado, né? Com base no que o gestor do fiscal encaminhado, né? Então, 30 dias, 40 dias no máximo para concluir um processo, né? Desde que ele seja impulsionado e que eu tenha as partes aqui atuando também para fazer com que esse processo ande, né? 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular as práticas dos atos ilícitos previstas nesta lei ou para provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração. Os órgãos de todos os entes federativos deverão, né, tua pergunta ali, no prazo de 15 dias úteis, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicados para os fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas a Suspensa 6 e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas SINEP. Então, já é rito, é regra, né? É como se fosse uma publicação. Você tem que ir lá e tem que cadastrar. Para quê? Porque vira consulta pública, né? Fica disponível lá para quem quiser consultar. Tá? O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa, demora na forma prevista em edital ou em contrato, e é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente, né? Ou reparação integral do dano causado pela administração. Então, desde que ele venha aqui, né, e desfaça os prejuízos, né, pague a multa, que tenha transcorrido um prazo mínimo de 1 ano de aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo, análise jurídica prévia com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento de requisitos definidos nesse artigo. Tranquilo? Ficou claro?
Parágrafo único, artigo 168. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-las por informações necessárias. Então, é recomendado que a autoridade competente esteja em constante consulta com o órgão de assessoramento jurídico, assim como os demais. Jurídico está entre a segunda e terceira linha de defesa. Então, ele tem que participar e auxiliar para as melhores decisões aí no andamento das coisas ali nos órgãos.